Salve, galera! Começando mais um Monarch Talks. Pode ser que seja o último, pode ser que não, porque fomos censurados novamente pelo Xandão. E hoje eu tô com o Lucas Pavanato aqui. Tudo bom, cara? Isso aí, tudo bom, cara. Como que Por tá? enquanto, tudo bom. Com você, vai chegar a sua hora ainda, vai chegar a sua hora. Vira essa boca pra lá. Vai chegar a hora pra todo mundo, né? Porque a ditadura, né, ela vai escalando, vai né? escalando. Você vai abrindo mão de liberdades, quando você vê, já era. Quanto mais poder a gente aceitar que o Alexandre de Moraes usurpe a si a revelia da Constituição, mais poder ele vai ter, porque ele não vai entregar esses poderes. Pois é. Né? E o problema é que a gente não tem nenhum equilíbrio, né, cara? Os deputados, senadores que teoricamente poderiam fazer esse equilíbrio, muitas vezes estão acovardados. Senadores, principalmente, porque eles têm certas ferramentas que eles poderiam usar. E daí tem muita coisa muito processo desses caras que tá parado lá no Supremo Tribunal Federal e deles ficam com medo. Teve o caso recente aí do Arthur Lira, né? Que o Arthur Lira peitou o Lula, aí o que aconteceu? Um caso de corrupção aparente andou. Ih, olha, aí ele recuou, passou o que o Lula queria, o que o Lula precisava. Logo em seguida, inocentaram ele. Olha só que bacana. É só coincidência da democracia brasileira, gente. Então, né, cara, o jogo tá muito claro, né? E esse é o problema. Como a peça que deveria resolver o problema tá comprometida, é parte do problema também, e não tem nenhuma solução institucional. Pois é. Porque o problema se formou dentro do STF, que é o órgão supremo, e a ele não tem quem recorrer. Depois do Supremo, quem você recorre? O Congresso ainda tem possibilidade de fazer coisas, e eu acho que algumas coisas podem andar. Por exemplo, teve recentemente essa questão do Deltan Dallagnol. Cassaram o mandato dele de uma forma totalmente arbitrária. E o que aconteceu? Está tramitando na Câmara, em regime de urgência, por parte do Sóstenes, que é um deputado federal, um projeto que é para impedir que, quando o cara já assumiu o mandato, não ter essa possibilidade de você cassar o mandato. Então, se tiver algum processo eleitoral, a Justiça Eleitoral tem que julgar antes. Porque senão acontece o que aconteceu com o Deltan. O cara já estava lá exercendo o mandato, teve projeto aprovado e depois foram lá e cassaram o mandato dele. Esse é um tipo de lei que pode ser aprovada e provavelmente vai ser aprovada e que limita o poder judiciário. Então, existem ferramentas. Por que vai ser aprovada, você acha? Porque foi uma das questões que o Sóstenes colocou. O Sóstenes estava na mesa que cassou o Deltan. O Sóstenes veio ver aqui, né? Já veio? Sim. Então, ele estava na mesa que cassou o Deltan. De acordo com ele não poderia fazer nada porque é papel da mesa cumprir o que está na lei e é o que está escrito que ele tem que fazer. Mas, o que ele fez? Como condição, ele pediu para colocar esse projeto em regime de urgência. Então, é um projeto que pode passar. Ou seja, existem ferramentas legislativas que podem ser aplicadas. É difícil? É difícil. É impossível, pô. Não é difícil. Não é impossível. Se a gente achar que é impossível, não tem o que fazer. A gente precisa reagir. Reagir. Isso, não tem o que fazer. Não, para. Você tá muito pessimista. Mas também, eu só tomo no cu. Vou ficar otimista como? Não tem como, mano. Não tem. Se eu estivesse no seu lugar, talvez eu estaria pessimista igual. Eu sou otimista com a vida, tá ligado? Eu acho que a vida pode ser maravilhosa, independente apesar de todos da os problemas. política. Exato, mas com o Brasil... Pra mim, a gente vai... Porque o problema não é só político, entendeu? O problema não é só os nossos direitos individuais terem sido retirados de nós gradualmente e serão continuamente sendo retirados, né? Daqui a pouco, os caras vão obrigar o seu filho a fazer uma transição de gênero se o médico disse que ele Não, pra mim essa questão é até mais complexa. Se você permite que aconteça algum tipo de transição de gênero em uma criança, já tá absolutamente errado. O Estado deveria proteger a integridade dessa criança, né? Até e agora 18. tá se normalizando isso a ponto de você colocar a criança em uma manifestação defendendo esse tipo de bandeira e não ter problema nenhum. Isso é absurdo, cara. Porque você tá mexendo, você tá confundindo uma criança que ainda não tem tudo formado, né? Tem problemas morais, né? Mas legalmente não tem problema nenhum ela colocar a criança numa manifestação. Não sei, depende. Por exemplo, das pessoas se manifestarem. Né? Você colocar uma criança em lugar que tem nudez explícita ou semi-explícita, você acha legal ou não? Cara, eu acho que se for no contexto que eles estão na rua... Não sei, cara, porque eu acho que assim... Eles estão na rua, né? A parada gay, ela já deixou de ser apenas uma manifestação por direitos. Ela virou um carnaval. A galera vai lá pra fazer festa. Beleza. Aí você vai lá pra fazer festa e o que você mais vê na parada gay é pessoas seminuas, expondo o corpo. E daí, eu acho que assim, se você tem esse tipo de regra, por exemplo, quando a criança vai assistir algum filme, quando a criança vai assistir a televisão, e, ao mesmo tempo, você permite que na rua a criança veja nudez semi-explícita ou explícita... É proibida a criança no carnaval? Cara, eu acho que deveria.
Em alguns lugares eu acho que deveria. Não, Sinceramente. Veja pelo argumento. Aí você tá privando as crianças de acompanharem um patrimônio cultural que é o carnaval brasileiro, a escola de samba. Depende, eu acho que tem coisa e coisa. Desfile é uma coisa. O problema de proibir as coisas para as pessoas é que o mundo é muito complexo. Ele não é só. Exato. Não é só aquilo que a gente quer que seja proibido que vai ser proibido se a gente proibir alguma coisa, entendeu? Muitas outras coisas serão proibidas também. E é isso que o Alexandre de Moraes vem fazendo, entendeu? Primeiro ele usa uma desculpa. Vamos tirar o Alan dos Santos porque ele tá falando contra a pandemia, não sei o quê. Aí todo mundo aceita. Não, isso aí tá tudo bem, contra a pandemia. Aí, não, vamos tirar o Daniel Silveira porque ele tá falando contra não sei o quê, contra o Alexandre de Moraes. Não, realmente, o Daniel Silveira não dá, realmente. Aí, de repente, vamos tirar o Monark porque ele tem uma opinião sobre as urnas ou sobre os manifestantes. A peneira vai ficando cada vez mais grossa, né? Não, Monark, tudo bem. Daqui a pouco todo mundo tá sendo censurado. E já tá todo mundo sendo censurado, entendeu? Então, a gente não deve dar ferramentas pro Estado de proibir o cidadão de ser livre, assim. Não, e se der, a gente tem que dar com muito cuidado. Com muito cuidado. Então, por mais que eu entenda que é prejudicial para uma criança ir numa festa onde tá todo mundo pelado fazendo putaria, e eu não levaria o meu filho ou filha lá, e julgaria... Tipo, crianças no show da Pipoquinha, por exemplo, cantando pornografia, você acha... Eu acho que tem ambientes que são para maior de 18 anos, Então, entendeu? esse é um ambiente. Então, eu acho que a parada gay, do jeito que ela acontece hoje, ela já virou um ambiente impróprio pra criança. Eu acho que já virou. Nosso Rumble acabou de cair, mano. Sério? Caiu a página do Rumble, só quem tá na live que tá conseguindo ver, quem não tá na live não consegue acessar mais. Rapaz. Tem 1990 pessoas na live e a galera tá falando pra não atualizar, porque quem atualizar vai cair aí, porque não tá dando pra carregar mais a página. Caraca. Caralho, mano. Tô falando, a ditadura começou já, galera. É isso. O que eu posso fazer contra esse cara, tá ligado? Aí eu nem sei mais, e agora? Vamos ficar falando só com essas... Bom, a gente vai gravar também e colocar nas redes que não tem mais rede, né? Eu não sei o que eu vou fazer, tá ligado? Esse é o Brasil, mano. Eu, por falar a verdade, na minha opinião, a minha verdade, pelo menos, tô sendo punido pelo órgão supremo do país e perdendo a minha fonte de renda. Os caras baniram o Rumble. E eu acho que, assim, antes de ter democracia, você tem que ter liberdade de expressão, né? Porque liberdade de expressão precede a democracia. Se você não tem a possibilidade de falar o que você pensa pra convencer outras pessoas do que você pensa, não é legítimo, não é democrático. Então é realmente um absurdo o que tá acontecendo com você e deixo aqui meus sentimentos. E tá acontecendo com a gente, cara. Tá acontecendo com todo mundo. Com todo mundo, Todo mundo é vítima. E é o que você disse, sistema. cada vez a gente vai normalizando mais, né? Voltamos, Monarcão. Voltamos, aparentemente, hein? Acho que foi só uma instabilidade no servidor? Ou o Rumble tá tomando as medidas? Tá assim, velho. Não, mas é sério, tinha dado erro mesmo. Não sei o que aconteceu, mas voltamos. Deixa eu ver aqui no meu celular se tem alguém tentando falar comigo, cara. Rapidinho. Às vezes o Rumble tá mexendo os pauzinhos, vai saber. Vamos torcer, né? Vamos torcer. Mas tem algum fundamento essa decisão? Qual que é a lógica? Ele só decretou e dane-se. Eu nunca vi censura que acontece num cara que já tá censurado. Tipo, o Monark já não tem mais redes. Eu não sei que... Eu nunca vi isso. Essa é o que eu tenho pra nova. dizer. É a censura dobrada. E aí, tamo no ar ou não? Não, tamo no ar. Deixa eu só... Tô falando... Desculpa, cara, fazer isso aí aqui com o seu episódio. Imagina. Eu atrasei também, peguei o maior trânsito. Não tem nada. É que aqui tá acontecendo muita coisa, tá ligado? Eu preciso lidar com essas paradas, mano. Eu não sei o que vai acontecer, tá ligado? Eu não sei. A minha vida pode acabar, não minha vida, né? Mas o que eu faço, tá ligado? O meu trabalho, a minha voz, ela pode acabar agora porque um cara decidiu. E eu preciso ver, será que ela vai acabar mesmo? O que vai acontecer com as pessoas, né, que te acompanham, gostam de você, se informam por você, né? E que me contrataram também, né? Porque eles, tipo, eu cumpro um serviço pro Rumble, tá ligado? Então, se eu não posso cumprir esse serviço, por que eles vão continuar me contratando? Entendi. Sacou? É tenso demais. Então, é uma coisa muito chata, né? Pra quem tá fora de rede social pode parecer bobagem, né? Mas é o seu trabalho, é a sua forma de ganhar a vida, cara. Sim. Sempre foi assim. Então o cara tá tirando seu ganha-pão, literalmente. O cara quer me destruir, pô. Por quê? Porque eu falo coisas, entendeu? Não pode mais falar coisas. Você não pode mais falar o que você pensa, mano. Você tem que ser um robozinho que aceita os dogmas da religião política vigente, que tem o seu Jesus Cristo Xandão,
que é o anticristo do caralho. E se você for contra os dogmas dele, você é destruído, cara. E não tem nada que você possa fazer. Eu vou recorrer a quem? Quem nas instituições vai poder frear esse cara? Não tem ninguém, como você mesmo falou. Os senadores já foram completamente corrompidos. É todo mundo com cu sujo lá. É todo mundo preso ao STF. O que eles vão fazer? Nada. Você acha que eles têm coragem? É um bando de covarde. A maioria, sim, infelizmente. Quem é corajoso lá? Pois é. Eles aceitam. Todo mundo que tá lá tá aceitando esse teatro macabro, que é a ditadura que se instaurou no Brasil. Eles estão aceitando. Eles sabem que tá errado o que tá acontecendo, que a Constituição já foi desrespeitada. E o que o Exército faz? O Exército bate continência pra Maduro, bate continência pra Lula. Não, e daí não é antidemocrático um presidente receber um ditador. Mas é antidemocrático, sei lá, a tiazinha aí fazer uma manifestação qualquer no meio da rua. Não tô falando da invasão e depredação, tô falando de manifestações comuns. Pois é, o conceito de democracia é tão importante, só que se uma ditadura for um país vizinho, foda-se. Pois é, mas sabe qual que é o ponto? O sentido da palavra democracia, ele se esvaziou. Porque as pessoas começaram a usar o termo democracia para justificar qualquer coisa. Então, hoje em dia, chegou a um ponto de que a democracia não tem sentido nenhum, a ponto da pessoa usar o próprio conceito de democracia para justificar a quebra de precedentes constitucionais. Então, por exemplo, a liberdade de expressão vem antes da democracia. Ela é mais importante que a democracia porque ela garante a democracia. Hoje em dia, em nome da democracia, você tira a liberdade de expressão. Vê se faz sentido. É contraditório. Você tá destruindo a democracia em nome da democracia. Se você falasse com qualquer liberal clássico, Montesquieu, ou John Locke e tal, eles iam entender, eles iam achar e iam entender que o Brasil hoje é uma democracia? Não. Então, esse é o ponto. Eles iam ver que é uma oligarquia com uma ditadura do judiciário implantada. Existe realmente uma oligarquia que toma conta do país. É óbvio que a gente ainda, como eu disse, eu ainda acho que é uma democracia. Óbvio, uma democracia debilitada, mas eu acho que ainda tem possibilidades. A gente estava conversando antes aqui, você citou um bom exemplo, que foi o exemplo de que quando a população fez pressão para que uma lei não fosse aprovada, ela não foi aprovada. Realmente, o PL da censura, existe lá, um poder popular, mas isso não significa necessariamente que o nosso sistema é um sistema democrático. Mas, por exemplo, numa ditadura, é até bom que existe pressão popular. A gente volta naquilo que a gente estava falando. Você não acha que é possível, por exemplo, na próxima eleição, a gente elege mais senadores de direita, que existe uma possibilidade porque na próxima eleição entram 2 senadores por estado. E você tem, sei lá, no mínimo em cada estado, 30% da população de direita. Então, a probabilidade de você ter no mínimo um senador de direita por estado é grande. Você não acha que a gente elegendo uma bancada mais forte de senadores, novas, pessoas que ainda não estão corrompidas pelo sistema, a gente consegue promover mudanças? Não. Você não acha? Não. Por quê? Porque eles vão ser... eles são inocentes, nunca estiveram lá. A política, o sistema, ele é ultra complexo. E existe um deep state brasileiro. Existem aqueles caras que estão dentro das entranhas das instituições durante 40, 50 anos. Sim. E esses caras são os verdadeiros caras que mexem os pauzinhos internamente, entendeu? Então você pode eleger todos os deputados de direita que você quiser, 512 deputados e 60 senadores de 90, não sei quantos são. São 81. 81 senadores de direita, eles não vão mexer um palmo. Não vão mexer um palmo. Porque o sistema é totalmente corrompido. As alavancas de poder, elas já foram tomadas por oligarcas poderosos. A mídia não vai nunca defender o povo. A mídia sempre vai ser aquela que defende a narrativa que avança os interesses autoritários da oligarquia no poder. Mas você tem, por exemplo, hoje em dia, mídias alternativas que têm uma audiência gigantesca. Por exemplo, Revista Oeste, Gazeta do Povo, Jovem Pan. Mas o Brasil é muito grande e essa é uma fração do povo. E outra, eles podem até ter uma audiência gigantesca, mas eles não têm... por exemplo, todas as empresas internacionais que operam no Brasil gastando bilhões e bilhões em budgets, todas elas promovendo uma narrativa só. Eles não têm as redes sociais promovendo uma narrativa só. Mas antes era diferente? Oi? Quando não existiam redes sociais, era diferente? Ou era igual? Era igual. Era igual. A gente Beleza. sempre viveu numa... O que tá acontecendo agora? Antes não tinha reação nenhuma. Hoje em dia existe uma reação, por isso que a gente tem uma guerra que hoje as pessoas olham e percebem, existem conflitos que são evidentes. Sim. No passado, a diferença é que você não tinha nenhuma possibilidade de reação. As redes sociais deram essa possibilidade pra gente. Foi onde surgiram mídias alternativas, a própria Jovem Pan se consolidou como uma mídia aí que dá oportunidade pra correntes diferentes falar o que pensam. Eles são alternativos, eles são mainstream, eles são uma puta gigantesca. São gigantes. E mas antigo, eles, né? O que eu tô dizendo
pessoas que antes não tinham espaço para poder usar a própria voz, inclusive eu, hoje tem espaço para falar numa mídia tradicional como a Jovem Pan. Sim. Isso só foi permitido porque as redes sociais deram voz para essas ideias. Então, no passado, você falar que você era conservador, você falar que você defendia privatização, que você defendia essas ideias que hoje em dia são mais comuns, era impossível. As pessoas não acreditavam em privatização. Não tinha espaço na mídia. Não Realmente tinha. não tinha. Eu lembro que quando eu era criança, sei lá, eu assistia na TV, aí vi o Plínio do PSOL. Daí ele tava num debate lá. E daí, como era tão enviesado e não existia ideologia nenhuma, a gente olhava e falava, nossa, que legal o Plínio falando as ideias dele. Porque não tinha outro tipo de ideia. Não tinha ninguém rebatendo as ideias Exato. dele, né? Então eu acho que o que tá acontecendo não é que tá piorando, eu acho que tá melhorando. Finalmente alguém tá enfrentando um establishment consolidado e a gente tem oportunidade de promover mudanças. Não, a internet melhorou, democratizou bastante a comunicação. Isso é um fato, né? E é exatamente por isso que a gente vê essas reações do Xandão. Sim, Que e não só do Xandão. Né? Se não incomodasse, ele não Posso nada. dizer, Claro. por exemplo, pele da censura, não foi uma iniciativa só, sei lá, do judiciário, não foi só de deputados de esquerda e tal. Foi uma iniciativa do establishment. Os políticos mais tradicionais, deputados que não sabem lidar com as redes sociais e que a cada eleição eles veem que mais pessoas pelas redes sociais são eleitas com menos dinheiro e tomam o lugar deles, esses caras estão reagindo. Entendi. E eles falam, pô, a gente precisa calar essa galera nova que tá chegando no poder, tá ocupando o nosso espaço, sem precisar de dinheiro público. Às vezes eles gastam caminhões de dinheiro e não conseguem entrar. E a gente precisa sufocar isso, não podemos permitir que isso aconteça. Então é mais uma reação do sistema fisiológico que não quer a renovação do que propriamente da esquerda ou propriamente do judiciário, entendeu? Tanto é que você vê que políticos que não são nada ideológicos, políticos que às vezes foram eleitos mais ou menos com o discurso de direita, apoiando esse tipo de projeto. Por que eles estão apoiando? Porque eles são tradicionais. Eles não ganham a eleição com a opinião pública, defendendo ideias. Eles ganham a eleição na base do dinheiro. Sim, sim. É o cara que vai lá, faz assistencialismo, resolve problemas, destina emenda, e por isso ele ganha a eleição. Só que cada vez mais fica difícil desse cara ganhar, e cada vez mais pessoas de rede social ganham. Sim. E ele não sabe lidar com essa nova dinâmica. O jeito de lidar é censurando, né? Sufocando a concorrência. É uma lógica de mercado até mesmo, né? Sim, exatamente. E a gente tem que estar esperto pra isso, porque eu acho que eles vão conseguir. Eu não sei se vão conseguir, cara. Comigo estão, né? Comigo já conseguiram. Sim. Infelizmente, você é um caso extremo. Mas eu ainda acredito que existe... Até porque, cara, se a gente desistir, se a gente não der um pouco de esperança pras pessoas, pra eles terem motivos pra lutar, as pessoas vão desistir e vão jogar a toalha. E daí, irmão, esses caras vão ficar tranquilos, confortáveis e nada vai acontecer. Tudo bem, não. A questão não é não dar ou dar esperança pra galera, é que tipo de esperança a gente dá. Porque muitas das esperanças que eu vejo a galera dando é nos políticos. Eu não sei se essa é a nossa esperança, mano. Mas e qual seria a esperança? Tem que ser essa, cara. Eu acho que não, cara. Eu acho que é uma organização social que tem que rolar, entendeu? Não, concordo. Tanto é que a gente falou até do PL da censura, né? Foi organização social, pressão. Exato. Então, se eu pudesse dar um conselho pra todo mundo que tá acompanhando essa live agora e quer vencer essa guerra, acha que as pessoas têm que ter o direito de falar o que pensam, falem o que pensam. Eles podem, sei lá, calam um monarca, pode calar um Alan dos Santos, mas se o Brasil inteiro estiver falando uma coisa, é muito mais difícil de você calar e de você sufocar uma ideia. É só proibir o Instagram, o Telegram em toda a rede nacional. Mas daí, numa canetada. Aí, irmão, aí já era. Eu não sei, mas esse é o ambiente que eles estão querendo construir, tá ligado? E isso parece meio absurdo agora. Sim. Que o Alexandre de Moraes fosse bloquear todas as redes sociais do Brasil durante um ano. Por causa de... Pra proteger a democracia. Parece absurdo, não parece? Parece. Se continuar do jeito que tá, daqui 2, 3 anos é exatamente isso que ele vai fazer. Então. Ele vai bloquear todas as redes sociais de todo mundo, foda-se. E se você quiser se comunicar, vai ser por carta ou WhatsApp. E até o WhatsApp ele pode bloquear. Você percebe o poder de um cara controlar a sociedade e de instaurar... Se ele tivesse o exército junto com ele, ou seja, se o Xandão tivesse o exército, tivesse armas e gente na rua, ele impunha... Mas ele não tem. O império, ainda. Eu não sei Existem quanto tempo vai freios viver ainda e contrapesos. O Lula quer fazer a Guarda Nacional, não quer? Ele não quer criar o exército dele? Sim, ele tem essa pretensão, mas é que tá. O Lula, por exemplo, quer ver um exemplo de que ainda existe uma democracia ainda, por mais que debilitada? Um exemplo o Lula não tá conseguindo governar. Todo mundo achou que ia ser fácil. Ele tá tendo muita dificuldade. Por exemplo, uma coisa simples. Começo de governo, geralmente, o presidente da República é quando ele tem mais poder. Porque ele vem com a popularidade, a oposição ainda tá desorganizada e é a hora que ele enfia na goela das pessoas o que ele quer. É os 100 dias exato. de paz. Ele é como se fosse um imperador nesses primeiros dias. Sim. O Lula, nesses primeiros dias, ele não conseguiu aprovar um negócio simples, que foi a reorganização dos ministérios.
Nunca antes um presidente teve tanta dificuldade para provar isso. O Lula teve. Ele precisou descarregar caminhões de dinheiro. Uma hora a conta não fecha, uma hora não tem como mais você distribuir emenda. Uma hora o preço fica tão caro que você não consegue pagar. E o Lula não tá tendo essa facilidade de governar. E aí eu digo, beleza, não funciona eleger parlamentares se não tivesse pelo menos 100 deputados lá de direita, sei lá, 15, 16 senadores que fazem essa oposição, o Lula teria facilidade, não tá tendo. Sim. Então, é importante nós termos representantes que lutam. Você fala, no Senado todo mundo é covarde. Pô, tem muitos covardes, mas tem também maioria, pessoas... né? Eu vou citar aqui alguns corajosos que eu conheço. O Eduardo Girão. Pô, pensa num cara corajoso, que fala o que pensa, um cara do bem, que defende o que é certo lá dentro, tem coragem de falar o que as pessoas não têm. Magno Malta, outro cara que o tempo todo fala o que as pessoas não têm coragem de falar, até mesmo defendendo direitos de pessoas que muitas vezes foram presas injustamente, e muita gente não tem coragem de falar porque tem medo, ele vai lá e fala. São senadores, estão lá lutando, mas muitas vezes as pessoas não valorizam essa galera que tá lá, entendeu? Então você tem que bater em quem é covarde, mas também tem que falar, pô, esses caras que estão fazendo certo, é isso que a gente quer, é esse o modelo que a gente deve seguir. E aplaudir esses caras, Acho entendeu? legítimo, eu acho que quando o cara faz algo bom, você tem que reconhecer mesmo. Eu nunca... Inclusive, tá convidado aí o Girão e o Malta, se eles quiserem vir aqui conversar, maravilha, aceito na boa. Tá marcado? Então, Você vai gostar do Malta, que ele fala mesmo. Legal, acho ótimo, é isso que eu quero ver no Brasil. Então, eu falo isso pra galera entender a gravidade do problema. Sim, entendeu? sim. Mas eu até entendo o seu papel, você tá gritando. Exato. Gente, olhem pra isso. Porque, esse é o problema. Exato. Assista esse podcast na íntegra no rumble.com/monarquix. Aponta o celular pro QR Code na tela ou vai no link da descrição e segue a gente lá. Valeu!